Olá artista, professor Vanderlei aqui. Se você já teve alguma dificuldade em acertar a translucidez ou a opacidade naquelas restaurações de classe 3, que muitas vezes, apesar de serem pequenas, parecem ser as mais fáceis, mas realmente são as mais difíceis de você acertar a tonalidade, então assista esse vídeo até o final. Você precisa assistir, que eu vou dar todas as dicas para você não errar mais nessas restaurações de classe 3. Legal? Então vamos nessa! Então vamos lá, artista, seja muito bem-vindo, e aqui nesse vídeo você vai descobrir como perceber antes e corrigir um erro de cor antes de você finalizar a sua restauração. Então o que acontece? Muitos erros que resultam em uma marca mais clara ou aquele halo cinza nas nossas restaurações de classe 4 às vezes é o nosso pior terror. Quando muitas vezes isso acontece nessas restaurações aqui que você está vendo de classe 3, a gente não tem outra alternativa a não ser refazer a restauração. E o pior é que ficamos com aquele sentimento meio ruim assim, putz, vou ter que fazer de novo. Por quê? Porque a classe 3 parece uma restauração simples, mas é uma restauração que não é fácil você acertar em cima. Então, mas quais que são as principais causas que a gente muitas vezes costuma errar numa restauração de classe 3? Tá? As três principais causas, a primeira causa principalmente é que a gente não conhece a resina que a gente está utilizando. Às vezes a gente acaba trabalhando no automático e não conhece muito o sistema que a gente está utilizando. Porque qualquer diferencinha na espessura de cada incremento que você coloca pode dar um efeito óptico e pode comprometer a sua restauração. A segunda causa é que durante o procedimento o dente adjacente ou o dente que a gente está copiando, ele vai secando e vai ficando cada vez mais branco, e muitas vezes o que acontece? A gente não aguenta e no meio do procedimento a gente pega uma resina mais clara e aplica sobre o dente e acaba errando. A terceira causa que acontece muitas vezes é que a gente não olha antes para o dente para perceber se ele é mais opaco ou se ele é mais translúcido. Então, para descobrir se você está errando, sempre observe o dente do lado. Parece uma coisa simples, mas a gente acaba passando batido nisso. Eu vou até além, fotografa esse dente e abre numa tela grande. Tá? Então, se a cor do dente que você está restaurando está um pouco mais clara ou até mesmo igual, isso pode dar diferença no final também, depois que o dente hidratar. Então fique esperto com essa dica também. Outra coisa, se você perceber uma transparência mais puxada para o marrom, sem luminosidade, comparado ao terço médio do dente que você está copiando, o dente adjacente, provavelmente vai aparecer o halo escuro após o polimento. Tá? Então, eu vou dar para você aqui algumas dicas para de repente salvar você desse BO aí de repente ter um halo translúcido ou até um halo opaco nesse tipo de restaurações de classe 3, não é? Então vamos passar o próximo slide aqui. Vamos lá, ó. Primeira coisa, aqui no slide você está vendo que a gente está aplicando uma resina para dentina. Então se você desconfiar que você vai ficar com um halo transparente, use uma resina de corpo com um tom mais claro do que o escolhido, tá? Então você, por exemplo, aplicou a resina de dentina, como você está aqui, uma resina mais cromatizada, não é? Num segundo passo, né, aplicou um pouquinho da resina de dentina, você vai aplicar uma outra camada aqui de dentina jogando sobre o bisel, tá? Esse é um outro macetinho também, joga um pouco da resina de dentina em cima do bisel. E aí, né, você aplica a sua camada de esmalte. Então, aqui uma outra dica, né? Se você perceber que ficou mais claro, levemente mais claro, como a gente está observando aqui, você pode utilizar uma resina um pouquinho com cromo um pouquinho abaixo, uma resina de esmalte, e corrigir isso, tá? Existem sistemas restauradores que já trazem esmaltes muito mais simplificados para fazer isso. Um dos sistemas, né, que eu gosto muito de trabalhar é o sistema Essentia da GC, o outro é o sistema Maris da Voco, e também nós temos também um outro sistema muito interessante que tem essa opção de
3 esmaltes ou 2 esmaltes ou uma quantidade pequena de esmalte, dividindo o esmalte em esmalte claro, esmalte médio e esmalte escuro, tá? Então, por exemplo, no caso da Essentia, ela traz apenas 2 esmaltes, né? Então você simplesmente removendo um pouquinho desse esmalte aqui mais claro, né? Você removendo um pouquinho do esmalte mais claro e colocando talvez aí um esmalte lá no sistema, você tem o Dark Enamel, você já vai baixar um pouquinho esse valor e vai poder acertar na mosca aí a sua restauração de resina composta. No caso do sistema da Volco, você pode utilizar aqui um TN, que é um translúcido neutro, né? No caso da resina da SDI, a Aura, você pode aplicar aqui um esmalte 2, que é um esmalte médio, né? Que pode baixar um pouquinho o valor. E isso também, de forma contrária, de repente você aplicou um esmalte e sentir que vai ficar um pouco mais translúcido, um pouco mais escuro, vai absorver luz, você faz o contrário, tá? Aí eu indico você utilizar a resina Light Enamel da Essentia. Por quê? Porque ela tem um plus, além dela ser um pouco mais clara, o índice de refração dessa resina é 1,54. Ela é um índice de refração que tem uma luminosidade maior e é algo que a maioria das resinas compostas não tem, tá? E ela faz com que tenha um efeito blending, um efeito camaleão verdadeiro, porque você tem um índice de refração um pouquinho mais alto, que é mais próximo do esmalte dental, né? Então isso é muito bacana. E aí você pode ter resultados assim, mesmo que no meio da tua restauração você tem um problema aí, você desconfie que vai errar na cor. É só você trabalhar colocando uma resina num tonzinho um pouco mais cromatizado, mantendo a translucidez, que você pode conseguir um resultado fantástico. Legal? Então eu fico por aqui, um abraço, meu muito obrigado, e não esqueça de dar o seu like se você curtiu, não esqueça de comentar e principalmente a corrente do bem, que eu sempre peço, fazer com que os nossos colegas também aproveitem do jeito que você está aproveitando, não é? Então um abraço e fique com Deus.